Vamos agora analisar dois conceitos importantes que podem aparecer em questões teóricas do tipo verdadeiro e falso, por exemplo. Observe as sequências 10, 8 e 4 e 5, 4 e 2. Se nós dividirmos ordenadamente os termos de uma sequência pelos da outra, vamos obter quocientes iguais. O primeiro termo da primeira, que é o 10, dividido pelo primeiro termo da segunda, que é o 5, dá 2. O termo do meio da primeira, dividido pelo termo do meio da segunda, ou seja, 8 por 4, também dá 2. E o último termo da primeira, dividido pelo último termo da segunda, ou seja, 4 dividido por 2, também dá 2. Quando ocorrer justamente isso, quer dizer, o quociente entre o primeiro termo da primeira sequência pelo primeiro da segunda ser igual ao quociente entre o segundo termo da primeira com o segundo da segunda e assim por diante, quer dizer, os quocientes ordenadamente formarem uma constante, o famoso K, então os números da primeira sequência são diretamente proporcionais aos números da segunda. Ok? Quociente constante é a característica principal de números diretamente proporcionais. Agora observe os números que formam a primeira sequência, 10, 12, 20, e a segunda sequência, 6, 5 e 3. Agora, o que é constante é o produto ordenado entre eles. Como assim? O produto do 10 pelo 6 dá 60, do 12 pelo 5 também dá 60, e o do 20 pelo 3 também dá 60. Agora o produto é constante. Então os números 10, 12 e 20 são inversamente proporcionais aos números 6, 5 e 3, nessa ordem, porque o produto entre eles foi constante. De forma geral, se os números A, B e C formam uma sequência inversa com os números D, E e F, o produto ordenado entre eles é sempre o mesmo, é sempre uma constante, é o famoso K. O primeiro da primeira pelo primeiro da segunda é igual ao produto do segundo da primeira pelo segundo da segunda, que é igual ao produto do terceiro da primeira pelo terceiro da segunda. AD igual a BE igual a CF igual a K. Ok? Vamos aplicar isso em alguns exercícios que podem aparecer no nosso concurso. Vamos dar uma olhadinha numa famosa fórmula da física, que traduz a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sem entrar em detalhes sobre os conceitos envolvidos na fórmula, vamos apenas descobrir se a força e a massa, depois a força e a aceleração, e finalmente a massa e a aceleração se comportam de forma direta ou inversa uma em relação à outra. Vamos lá. Força e massa. Repare que força e massa estão em lados opostos da igualdade. Trazendo a massa para o lado da força, nossa fórmula ficaria assim: força resultante sobre a massa igual à aceleração. Confere? Repare que o quociente entre a força e a massa é uma constante, no caso, a aceleração. Então, força e massa são diretamente proporcionais, porque o quociente entre elas é uma constante. Ok? Da mesma forma, força resultante e aceleração estão em lados opostos da equação. Trazendo a aceleração para o lado da força, teríamos força sobre a aceleração igual a massa. O quociente entre as duas grandezas é uma constante. Agora é a massa. Como o quociente é constante,
força e aceleração também são diretamente proporcionais. Agora, massa e aceleração já estão do mesmo lado da equação. Massa vezes a aceleração é a força. Ou seja, o produto entre as grandezas é uma constante. Como o produto é uma constante, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Ok? Isso cai muito em prova em questões teóricas, principalmente. Outra formulazinha da física. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Também não vamos entrar em detalhes acerca do que é energia cinética, enfim. Só analisar as grandezas entre si, se são direta ou inversamente proporcionais. Energia cinética e massa estão em lados opostos da equação. Eu vou trazer a massa para o lado da energia cinética. Vai ficar energia cinética dividido pela massa igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Confere? O quociente entre a energia cinética e a massa é uma constante, v ao quadrado sobre 2. Como o quociente é uma constante, energia cinética e massa são grandezas diretamente proporcionais. Mesma história agora com a energia cinética e velocidade ao quadrado. As duas estão em lados opostos da igualdade. Vou trazer a velocidade ao quadrado para o lado da energia cinética. Eu vou ter energia cinética sobre velocidade ao quadrado igual a massa sobre 2. O quociente entre elas é uma constante, no caso, massa sobre 2. As grandezas são diretamente proporcionais. Quociente igual a uma constante, grandezas diretamente proporcionais. Mesma história agora, massa e velocidade ao quadrado. Elas já estão do mesmo lado da igualdade. Vou só passar o 2 para o lado da energia cinética. Vai ficar massa vezes velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a energia cinética, igual ao dobro da energia cinética. O produto entre a massa e a velocidade ao quadrado foi uma constante, 2 vezes a energia cinética. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais, porque o produto entre elas é uma constante. Muito cuidado agora. Energia cinética e velocidade. Na fórmula, a energia cinética está relacionada com a velocidade ao quadrado e não com a velocidade, entre aspas, normal. Então, nesse caso, energia cinética e velocidade não são proporcionais. Ou seja, não formam uma proporção. Energia cinética e velocidade não são nem direta nem inversamente proporcionais. Porém, a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e não à velocidade, entre aspas, pura, no sentido de formarem uma proporção. Ok? Questão 34 do Colégio Naval. Se as grandezas A e B são representadas numericamente por números naturais positivos, tais que a relação matemática entre elas é A vezes B elevado a menos 1 igual a 4, coloque V verdadeiro ou F falso, assinalando a seguir a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira, A é diretamente proporcional a B, porque, se aumentando o valor de B, o de A também aumenta. Verdadeiro ou falso?
Antes de mais nada, o que é A vezes B elevado a menos 1? A vezes B elevado a menos 1 é a mesma coisa que A vezes o inverso do B, não é isso? Já que expoente negativo faz com que a base seja invertida. Então, A vezes B elevado a menos 1 é uma outra forma de se representar a divisão, quociente de A por B. Então, o quociente de A por B é 4, ou seja, é uma constante. Então, A e B são diretamente proporcionais, porque o quociente entre eles é uma constante. Tranquilo? Portanto, o primeiro item é verdadeiro, pois disse que A é diretamente proporcional a B, porque se aumentando o valor de B, o de A também aumenta. Vamos supor que o A seja 8 e o B seja 2. 8 sobre 2 dá 4. Agora, se o B, por exemplo, passar a ser 10, para essa relação se manter, o A terá que se tornar igual a 40, porque 40 sobre 10 dá 4. Ou seja, aumentando o valor de B, o de A forçosamente vai aumentar também. Ok? Mas já sabíamos que as grandezas eram diretamente proporcionais por causa do quociente ser uma constante, no caso 4. Segundo item, A é inversamente proporcional a B porque o produto de A pelo inverso de B é constante. O produto de A pelo inverso de B, ou seja, B elevado a menos 1, realmente é uma constante. Realmente dá 4. Então, a conclusão que chegamos é que A e o inverso de B são inversamente proporcionais. O A é inversamente proporcional ao inverso de B e não ao B. Ok? Por isso, o item é falso. Lembra do comentário anterior em que a energia cinética ela era diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e não à velocidade, entre aspas, normal. Terceiro item. A não é diretamente proporcional a B. Falso, claramente falso. Vimos no item 1 que A e B são diretamente proporcionais. E, finalmente, o quarto item. A não é inversamente proporcional a B. Verdadeiro, já que ele é diretamente proporcional a B. A resposta correta é VFFV. Vamos agora analisar dois conceitos importantes que podem aparecer em questões teóricas do tipo verdadeiro e falso, por exemplo. Observe as sequências 10, 8 e 4 e 5, 4 e 2. Se nós dividirmos ordenadamente os termos de uma sequência pelos da outra, vamos obter quocientes iguais. O primeiro termo da primeira, que é o 10, dividido pelo primeiro termo da segunda, que é o 5, dá 2. O termo do meio da primeira, dividido pelo termo do meio da segunda, ou seja, 8 por 4, também dá 2. E o último termo da primeira, dividido pelo último termo da segunda, ou seja, 4 dividido por 2, também dá 2. Quando ocorrer justamente isso, quer dizer, o quociente entre o primeiro termo da primeira sequência pelo primeiro da segunda ser igual ao quociente entre o segundo termo da primeira com o segundo da segunda e assim por diante, quer dizer, os quocientes ordenadamente formarem uma constante, o famoso K, então os números da primeira sequência são diretamente proporcionais aos números da segunda. Ok? Quociente constante é a característica principal
de números diretamente proporcionais. Agora observe os números que formam a primeira sequência, 10, 12, 20, e a segunda sequência, 6, 5 e 3. Agora, o que é constante é o produto ordenado entre eles. Como assim? O produto do 10 pelo 6 dá 60, do 12 pelo 5 também dá 60, e o do 20 pelo 3 também dá 60. Agora o produto é constante. Então os números 10, 12 e 20 são inversamente proporcionais aos números 6, 5 e 3, nessa ordem, porque o produto entre eles foi constante. De forma geral, se os números A, B e C formam uma sequência inversa com os números D, E e F, o produto ordenado entre eles é sempre o mesmo, é sempre uma constante, é o famoso K. O primeiro da primeira pelo primeiro da segunda é igual ao produto do segundo da primeira pelo segundo da segunda, que é igual ao produto do terceiro da primeira pelo terceiro da segunda. AD igual a BE igual a CF igual a K. Ok? Vamos aplicar isso em alguns exercícios que podem aparecer no nosso concurso. Vamos dar uma olhadinha numa famosa fórmula da física, que traduz a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sem entrar em detalhes sobre os conceitos envolvidos na fórmula, vamos apenas descobrir se a força e a massa, depois a força e a aceleração, e finalmente a massa e a aceleração se comportam de forma direta ou inversa uma em relação à outra. Vamos lá. Força e massa. Repare que força e massa estão em lados opostos da igualdade. Trazendo a massa para o lado da força, nossa fórmula ficaria assim: força resultante sobre a massa igual à aceleração. Confere? Repare que o quociente entre a força e a massa é uma constante, no caso, a aceleração. Então, força e massa são diretamente proporcionais, porque o quociente entre elas é uma constante. Ok? Da mesma forma, força resultante e aceleração estão em lados opostos da equação. Trazendo a aceleração para o lado da força, teríamos força sobre a aceleração igual a massa. O quociente entre as duas grandezas é uma constante. Agora é a massa. Como o quociente é constante, força e aceleração também são diretamente proporcionais. Agora, massa e aceleração já estão do mesmo lado da equação. Massa vezes a aceleração é a força. Ou seja, o produto entre as grandezas é uma constante. Como o produto é uma constante, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Ok? Isso cai muito em prova, em questões teóricas principalmente. Outra formulazinha da física. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Também não vamos entrar em detalhes acerca do que é energia cinética, enfim. Só analisar as grandezas entre si, se são direta ou inversamente proporcionais. Energia cinética e massa estão em lados opostos da equação. Eu vou trazer a massa para o lado da energia cinética. Vai ficar energia cinética dividido pela massa igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Confere? O quociente entre a energia cinética e a massa é uma constante.
V ao quadrado sobre 2. Como o quociente é uma constante, energia cinética e massa são grandezas diretamente proporcionais. Mesma história agora com a energia cinética e velocidade ao quadrado. As duas estão em lados opostos da igualdade. Vou trazer a velocidade ao quadrado para o lado da energia cinética. Eu vou ter energia cinética sobre velocidade ao quadrado igual a massa sobre 2. O quociente entre elas é uma constante, no caso, massa sobre 2. As grandezas são diretamente proporcionais. Quociente igual a uma constante, grandezas diretamente proporcionais. Mesma história agora, massa e velocidade ao quadrado. Elas já estão do mesmo lado da igualdade. Vou só passar o 2 para o lado da energia cinética. Vai ficar massa vezes velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a energia cinética, igual ao dobro da energia cinética. O produto entre a massa e a velocidade ao quadrado foi uma constante, 2 vezes a energia cinética. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais, porque o produto entre elas é uma constante. Muito cuidado agora. Energia cinética e velocidade. Na fórmula, a energia cinética está relacionada com a velocidade ao quadrado e não com a velocidade, entre aspas, normal. Então, nesse caso, energia cinética e velocidade não são proporcionais. Ou seja, não formam uma proporção. Energia cinética e velocidade não são nem direta nem inversamente proporcionais. Porém, a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e não à velocidade, entre aspas, pura, no sentido de formarem uma proporção. Ok? Questão 34 do Colégio Naval. Se as grandezas A e B são representadas numericamente por números naturais positivos, tais que a relação matemática entre elas é A vezes B elevado a menos 1 igual a 4, coloque V, verdadeiro, ou F, falso, assinalando a seguir a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira, A é diretamente proporcional a B, porque, se aumentando o valor de B, o de A também aumenta. Verdadeiro ou falso? Antes de mais nada, o que é A vezes B elevado a menos 1? A vezes B elevado a menos 1 é a mesma coisa que A vezes o inverso do B, não é isso? Já que expoente negativo faz com que a base seja invertida. Então, A vezes B elevado a menos 1 é uma outra forma de se representar a divisão, o quociente de A por B. Então, o quociente de A por B é 4, ou seja, é uma constante. Então, A e B são diretamente proporcionais, porque o quociente entre eles é uma constante. Tranquilo? Portanto, o primeiro item é verdadeiro, pois disse que A é diretamente proporcional a B, porque se aumentando o valor de B, o de A também aumenta. Vamos supor que o A seja 8 e o B seja 2. 8 sobre 2 dá 4. Agora, se o B, por exemplo, passar a ser 10, para essa relação se manter, o A terá que se tornar igual a 40, porque 40 sobre 10 dá 4. Ou seja, aumentando o valor de B, o de A forçosamente vai aumentar também. Ok?
Mas já sabíamos que as grandezas eram diretamente proporcionais por causa do quociente ser uma constante, no caso 4. Segundo item, A é inversamente proporcional a B porque o produto de A pelo inverso de B é constante. O produto de A pelo inverso de B, ou seja, B elevado a menos 1, realmente é uma constante. Realmente dá 4. Então, a conclusão que chegamos é que A e o inverso de B são inversamente proporcionais. O A é inversamente proporcional ao inverso de B e não ao B, ok? Por isso o item é falso. Lembra do comentário anterior em que a energia cinética ela era diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e não à velocidade, entre aspas, normal. Terceiro item. A não é diretamente proporcional a B. Falso, claramente falso. Vimos no item 1 que A e B são diretamente proporcionais. E finalmente, o quarto item. A não é inversamente proporcional a B. Verdadeiro, já que ele é diretamente proporcional a B. A resposta correta é VFFV,